A principal narrativa dos governos petistas está de volta, renovada, graças a um militante comunista que hoje dirige uma organização internacional. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, anunciou que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, agora no governo Lula, e isso já começou a ser utilizado pelo governo petista para promover a sua própria imagem. Só que, por trás dessa história, há uma série de mentiras e de indícios de que esses dados não são confiáveis. E é justamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. A primeira delas é a distorção feita por Lula em cima daquilo que já foi divulgado anteriormente pela FAO. Segundo a organização, que é vinculada à ONU, o Brasil saiu pela primeira vez do mapa da fome em 2014. Lula, sempre que fala sobre isso, descreve dessa forma. Nós acabamos com a fome em 2014. Quando eu votei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós já tiramos 24 milhões e meio da fome e até 2026 nós vamos ter zero fome nesse país outra vez. Se você acompanha os vídeos aqui do canal há algum tempo, já deve ter visto ele falando que eles acabaram com a fome em 2013, outras vezes ele disse que foi em 2014, mas apesar das contradições, o que realmente interessa aqui é o critério utilizado pela FAO para essa classificação. Para que um país saia do mapa da fome da organização, é preciso que, de acordo com as estatísticas, o percentual da sua população em situação de subalimentação ou subnutrição crônica esteja abaixo de 2,5%. Só que no caso do Brasil, por exemplo, 2,5% da população em 2014 representava mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que 5 milhões de brasileiros estivessem subnutridos, ainda assim o país ficaria fora do mapa da fome da FAO. E veja só, de acordo com os dados de Vigisan, PNAD e POF, que são todas pesquisas nacionais, em 2013, quando esteve em seu menor número, o percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil ainda era de 4,2%, o que correspondia, naquele ano, a quase 8 milhões e meio de pessoas. Portanto, ao contrário do que Lula diz, em nenhum momento os governos petistas acabaram com a fome no Brasil, pois a quantidade de pessoas em situação de subnutrição severa nunca esteve nem próxima a zero. Primeira mentira desmascarada. Agora vamos à segunda mentira de Lula naquela mesma afirmação que eu mostrei anteriormente, a de que o seu atual governo já tirou 24 milhões e meio de pessoas da fome. Nós já tiramos 24 milhões e meio da fome. Sobre isso eu já falei em outro momento, quando o governo Lula começou a disseminar essa narrativa. E eu vou resgatar aqui o trecho específico desse vídeo, trazendo dados da própria FAO. Veja só, nos relatórios sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, publicados anualmente, a FAO aponta que, no Brasil, no período entre 2020 e 2022, o número de pessoas subnutridas era de 10,1 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 21,1 milhões. No relatório do ano seguinte, publicado em julho de 2024, a FAO aponta que, no período entre 2021 e 2023, o número de pessoas subnutridas no Brasil era de 8,4 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 14,3 milhões. Ou seja, na comparação entre os períodos de 2020 a 2022 e 2021 a 2023, houve redução de 1,7 milhão no número de pessoas subnutridas e redução de 6,8 milhões no número de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. Mesmo que esses números fossem somados e ainda multiplicados por 2, não chegaríamos nem perto desses supostos 24 milhões da narrativa do governo Lula. Portanto, esse número de 24 milhões de pessoas que deixaram de passar fome de 2022 para 2023 não existe. Segunda mentira desmascarada, sem nem precisar mencionar o quanto a esquerda se aproveita hoje de índices causados pela pandemia, sendo que eram eles mesmos que diziam: fique em casa, economia a gente vê depois. Enfim, agora vamos ao terceiro fato que precisa de atenção. Até que ponto podemos confiar naquilo que é divulgado pela FAO? Bom, primeiro de tudo é preciso considerar que parte dos dados utilizados pela organização para suas classificações são oriundos de pesquisas feitas por instituições dos próprios países. Diante disso, se o governo de um país exerce certa influência sobre alguma instituição que fez essa pesquisa, existe a possibilidade de que esses dados sejam manipulados para favorecer esse governo.
Não estou afirmando que esse é o caso, mas não custa lembrar que o principal instituto de pesquisa no Brasil, o IBGE, hoje é presidido por Márcio Postman, indicado por Lula ao cargo, e a sua gestão já foi alvo de diversas denúncias. Esse mesmo Márcio Postman, por sinal, já dirigiu outro instituto de pesquisa, o IPEA, entre 2007 e 2012. Na época, ele foi acusado também de politizar um instituto que deveria ser técnico, algo óbvio, tendo em vista que ele faz parte da ala ideologicamente mais radical do próprio PT. Enfim, além da possibilidade de interferência de um governo nos dados de pesquisas nacionais, ainda precisamos considerar a situação da própria FAO. Além de tradicionalmente apresentar um viés de esquerda e, consequentemente, favorecer governos de esquerda em suas pesquisas, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura ainda é dirigida, desde 2019, por Qi Dong-yu, um diplomata chinês integrante do Partido Comunista Chinês, que é quem comanda o regime ditatorial daquele país há décadas e tem uma forte relação com o PT, segundo o próprio Lula, que disse isso em setembro de 2023 em uma reunião com um dirigente do partido. O meu partido é um partido que tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. E como se isso, por si só, já não fosse suficiente para comprovar esse alinhamento ideológico entre a direção da FAO e o PT de Lula, a ligação telefônica entre o presidente brasileiro e o diretor-geral da organização, Qi Dong-yu, divulgada nas redes sociais do próprio Lula ontem, segunda-feira, deixa isso ainda mais evidente. Eu quero que você diga em inglês. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Yes, Brazil, you leave hunger map again. Because at your term, you left already once, and now with your strong leadership, you left again. Então, o Brasil sai do mapa da fome novamente, porque os senhores já fizeram isso anteriormente. Isso demonstra como que a gente pode mudar as coisas com trabalho árduo, pois o Brasil é um exemplo disso. E a luta contra a fome it's real human rights. I'm proud of you. E estou orgulhoso do Brasil e do senhor como líder. Além de todo o puxa-saquismo com Lula, o chinês ainda disse uma frase no final que não foi traduzida na legenda. Ele se referiu a Lula como a good friend to me and to FAO. Ou seja, Lula é um bom amigo dele e da FAO. Agora eu pergunto, se Lula é amigo do diretor-geral da FAO, até que ponto os dados divulgados pela organização sobre o governo brasileiro são confiáveis? E agora fazendo um apanhado geral de todos esses fatos que eu apresentei nesse vídeo e juntando a isso a percepção de que você mesmo está tendo dos preços dos alimentos nos supermercados nesses últimos anos, você realmente acha que faz sentido que tanta gente tenha deixado de passar fome recentemente no Brasil, como diz a FAO? Eu, sinceramente, gostaria muito que esses dados fossem verdadeiros. Eu gostaria muito que a fome fosse erradicada no Brasil e no mundo, independentemente de quem fosse o responsável e de quem tivesse seu nome promovido por isso. Agora, francamente, com base no que eu tenho visto ao longo desses últimos anos, acompanhando diariamente os acontecimentos na política brasileira, me parece que o governo Lula está muito mais preocupado com a forma como a história é contada do que com a realidade do povo brasileiro.